Bom dia, meus amigos. Eu li ontem uma reportagem que me deixou bastante impressionado e irritado, que os vereadores, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, aprovou um perdão de 450 milhões de dívidas dos cartórios, dívidas em Imposto sobre Serviços, ISS. Então, há alguns elementos importantes para se sublinhar, se evidenciar nesse problema. Primeiro, se ressaltar a força que o Legislativo Municipal, são 5.565 legislativos municipais espalhados no território brasileiro. Em 2020, a sociedade irá às urnas para poder renovar o elenco desse legislativo, que são os vereadores e alguns prefeitos. Eu não sei se o eleitorado carioca vai prestar atenção nisso, porque por décadas o eleitorado carioca ele não é muito chegado a levar o processo eleitoral, o processo de governança sociopolítica a sério. Por que eu digo isso? Estamos em um ambiente crítico. O início de 2019 da gestão Bolsonaro teve que absorver um perdão de cerca de 240 bilhões de reais que o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara em 2018, ele deu para os municípios que estavam devendo. E, lógico, essa dívida caiu no colo do presidente, orçamento 2019. Pergunta, o eleitorado fez alguma coisa? Não, simplesmente, como sempre, não se fez nada. E agora me chama a atenção essa preocupação em reduzir o déficit fiscal, em se reduzir, se enxugar as dívidas, a máquina, um esforço enorme para a reforma da Previdência, um esforço enorme para a reforma tributária. E temos a notícia de um perdão de 450 milhões de reais de imposto sobre serviços em cartório. Então, alguma pergunta rápida aqui. Alguém imagina, por acaso, que dono de cartório ou funcionário de cartório são pessoas necessitadas que precisam de perdão dos vereadores? Pois é, meus amigos, essa leniência vai dificultar em muito a recuperação da nossa economia, da nossa combalida, crítica e beirando a crise de nossa economia. Por mais esforço que o Poder Executivo Federal faz, vem a fatia, o nível municipal esculhamba com tudo e a sociedade nem aí, porque isso é gravíssimo, isso é muito grave. E a CBN, que é do Grupo Globo, está querendo associar isso a um perdão imediato que foi dado sobre o impeachment do Marcelo Crivella, que eu duvido. Eu não estou aqui defendendo o prefeito, todavia essa manipulação que a nossa mídia quer, vamos dizer assim, especialista, expert em manipular a sociedade, em amestrar a atenção e a capacidade de avaliar o cenário, a realidade que o cidadão eleitor tem, porque eles ficam jogando sequentemente, seja por declarações erradas, sejam por frases soltas, sejam por intermédio de imagens soltas, sobretudo a Globo. E isso é muito grave, porque o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a sociedade da cidade do Rio de Janeiro, ela precisa contribuir mais, porque não existe na América do Sul cidade que tenha a maior quantidade de recursos advindos do turismo. Não existe na América do Sul nenhuma cidade ou estado que tenha um enorme volume de royalties de petróleo e de pré-sal, como tem o estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, a cidade do Rio de Janeiro, porque lá nós temos os poços que estão dentro da área na frente de Jacarepaguá, os poços de pré-sal. E também nós temos na cidade do Rio de Janeiro, jamais nos esqueçamos que o Rio de Janeiro ele abrigou uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma Paraolimpíada, festivais de rock, e ninguém sabe como foi que o governo e o município conseguiram quebrar a economia fluminense ao ponto de vários funcionários, sobretudo os aposentados,
não terem regularidade nos seus vencimentos. Aí vem essa questão aí que o vereador está lá tranquilo, sabe que o eleitor não vai atrás dele, não vai cobrar, porque o eleitor está preocupado, a maioria, com o Flamengo, se vai ser campeão por antecipação ou não, as novelas, Ana Maria Braga, Faustão, esse tipo de Fátima Bernardes, esse tipo de programa que hipnotiza o cidadão e ele perde absolutamente a capacidade de pensar, olhar a realidade, opinar e se posicionar. Sobretudo a Rede Globo e a mídia geral, ele criam uma impedância intelectual em que o cidadão trava. Ele vê uma notícia dessa que é gravíssima, perdão de ISS, porque é um dos impostos municipais que mais ajudam na arrecadação para cumprimento de despesas, sobretudo de pagamento de funcionário, limpeza urbana, manutenção de vias. Estou falando de despesas com despesas comuns, de atividades comuns. Não estamos falando de investimentos em que o município já vem sistematicamente quebrado há muitos anos. Mas o cidadão vai lá, coloca um vereador, coloca um prefeito, o problema não se resolve, ele se agrava e a notícia aparece na CBN, fugidia, é dada a notícia, ninguém tem capacidade de absorver, de avaliar criticamente, de repassar com opinião. Eu estou perplexo com isso, porque 450 milhões hoje num município que não tem recursos para fazer uma manutenção de limpeza ou de saneamento, e fica por isso mesmo, logo para cartório onde se tem despesas enormes para se fazer a facilitação burocrática de documentos simples, inclusive alguns já estão na internet. A sociedade não se manifesta, eu não vi isso em lugar nenhum, e estamos com a economia nossa beirando a crise. É necessário que a sociedade entenda o que está ocorrendo, se posicione, passe a mão no telefone, ligue para seu vereador. Não me surpreende com a sociedade que elegeu Carlos Imperial, que elegeu Juruna, que elegeu Romário, e todas essas pessoas que não agregam valor, absolutamente nenhum valor, porque também por não serem pessoas competentes para assumirem a responsabilidade, a seriedade que a função tem, não lhe resta outra alternativa a não ser adotar decisões e políticas populistas que mais adiante vão aumentar o nosso rombo orçamentário. É um absurdo esse perdão de 450 milhões de reais de imposto sobre serviços que os cartórios foram contemplados. Como é que nós vamos eliminar a burocracia? Como é que nós vamos conseguir aprovar uma reforma tributária onde cartórios são atores fundamentais dentro dessa perspectiva da operacionalização do tributo? Quando é que a sociedade brasileira vai parar a pensar, ok, agora eu vou assumir o meu papel como um cidadão consciente? Enfim, mais uma reflexão que eu deixo para todos aí. Perdão de 450 milhões de reais de imposto sobre serviço para os cartórios na cidade do Rio de Janeiro, promovido pelos vereadores que recebem o democrático voto útil do cidadão eternamente revoltado com a corrupção e com os desmandos. Durma-se com barulho desse. Bom dia a todos.